crianças. A gente está aqui numa live especialmente para as crianças, mas a gente tem crianças de 0 até 100, cento e pouco, não é isso? E eu tenho convidados especiais, tá? Hoje estamos sem o pastor Anderson, mas em contrapartida, eu trouxe 2 amiguinhos aqui para a gente conversar um pouco, não é isso? Eu quero apresentar aqui essa minha amiguinha. Pode falar qual é o seu nome? Meu nome é Hannah. Isso, e tem um outro amiguinho lá. Pode falar qual é o seu nome? Oi, meu nome é Diguinho. Isso, a gente está com a Hannah e com o Diguinho hoje. A gente vai estar falando um pouquinho da vida deles, mas não esquecendo, porque nós estamos aqui no Teologia em Família, um programa que sempre fala das situações do nosso dia a dia à luz da palavra do Senhor. Então, como que será? Será que criança tem dificuldade? Criança passa por dificuldade, Hannah? Sim. Passa? Diguinho, você passa por dificuldade? Eu passo por um monte de dificuldade. Um monte. É muito difícil a vida de vocês? Ah, é. É sim. É muito. Não é fácil ser criança, não. É. Ah, então. Então, tá vendo, gente? A gente acha que só a vida dos adultos que é difícil. Mas me parece que a das crianças também tem as suas dificuldades. Então, a gente vai estar falando aqui algumas coisas que, à luz da palavra do Senhor, a gente pode melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar, não é verdade? Ah, pode sim. Com Jesus a gente melhora, né, tia? Isso. Eu posso dar uma boa tarde pro pessoal que tá assistindo a gente? Claro, claro que pode. É que eu vi num programa de televisão e achei legal. Eu queria falar assim, boa tarde, telespectador. Isso, boa tarde, então. Pode falar para os telespectadores. Eu posso falar assim, boa tarde, auditório? Pode. Boa tarde, auditório. Boa tarde, telespectador. Eu sempre tive vontade de falar isso. Ah, então, foi ótimo, parabéns. Boa tarde. Isso, pode falar. A Hannah também quer falar aqui algo especial, que ela sempre fala para as pessoas e ninguém sabe, né, Hannah? Fala. Fica que umas pessoas acham que meu nome começa com H. H não, com R, mas começa com H. É, porque... H-A-N-N-A. Aí o meu nome é de outro país. É Hannah, é hebraico, é Hannah. Isso, exatamente. Então isso é muito importante. Amados, se você que está com a gente, tem os irmãos que estão sempre aí com a gente, estão acostumados, né, a assistir as nossas lives. Então manda para alguém, compartilha. Você conhece aí, de repente tem o seu netinho, tem um filho, tem alguém que está aí, né, que pode assistir. De repente, mas eu queria que ele tivesse aqui, né? Não estou conseguindo. Mas vai ficar gravado. Amados, a gente está com um formato até um pouco diferente. Acabou que no YouTube ficou na vertical, né? Ele tá inclinado, Lucas. Não sei se depois... Então tá, amados, é porque deram vários problemas aqui. A gente... Não, acho que tá bom assim. É que a gente está se adequando aqui, amados, porque hoje nós tivemos um problema e eu queria dizer para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é responsável por alguém, que tem alguém... Amados, a luta, quando a gente vai fazer um trabalho para crianças, vocês não têm ideia de como é grande. A gente vem fazendo aí, como é o mês das crianças, a gente vem em algumas igrejas fazendo trabalho com criança e vocês não têm noção de quantas situações têm acontecido, né, de tudo que está acontecendo. E hoje, especificamente no momento, ontem a gente ligou o computador, tudo normal, e hoje, justamente na hora de montar tudo pro programa, o computador não funcionou. Então o Lucas deu um jeito aqui, graças a Deus é uma benção, ajustou tudo aqui, né, Lu? Ajustou. Então, se os irmãos estiverem no YouTube, estiverem um pouco incomodados pelo formato que ele tá no YouTube, pode ir pro Instagram também, tá? Ele tá como Lume Kids também no Instagram. Ministério Lume, perdão. Tá aqui. Ministério Lume. Tá bom, amados? E então vamos continuar. Temos aqui alguns irmãos que tá com a gente, ó. A nossa irmã Leica disse que a Hannah tá linda demais. A tia Lisa também tá assistindo. Pode ir dando tchauzinho aí, Hannah. Tchau e obrigada. Lia Antonini. Tem alguns irmãos que estão acompanhando a gente aqui. Que Deus abençoe. Tá? É muito bom estar com cada um dos irmãos e pode ir comentando mesmo, tá? Isso pra gente é uma alegria muito grande.
E a gente está falando sobre crianças, né? E eu queria que vocês falassem um pouco. Vocês já passaram alguma situação difícil, assim, que deu vontade de fazer alguma coisa de errado e você lembrou assim, ixi, eu não posso fazer isso. Veio no seu coração muito forte assim, eu não devo fazer isso. Já aconteceu com você, Hannah? Sim. Tem alguma situação que você lembra? Se não tiver, não tem problema. Tá. Tem, mas ela não quer falar por enquanto. Diguinho, você tem alguma situação que você já enfrentou aí, que de repente até você errou, mas falou, eu não queria ter feito, mas acabei fazendo. Várias situações, tia. Na escola, quando alguém me provoca, eu não tenho muito paciência. Aí às vezes eu quero brigar, mas depois eu me arrependo. Diguinho. E você, Hannah? Ela falou que lembrou. É que minha mãe, eu queria tanto pro passeio, minha mãe falou que só se eu ficar me segurando, não fazer tal coisa, como não fazer. Aí eu me segurei, que eu queria ir tanto pro passeio, então me segurei. Aí você se comportou. Comportei. Mas tem que ser sempre, né? Tem que se comportar sempre, não é verdade? É meio difícil às vezes se comportar, dá vontade de mexer nas coisas. Como que é a vida de criança? Vocês estão sentadinhos, aí de repente dá vontade de mexer nas coisas, é isso? Hein, gente? Dá vontade de mexer nas coisas, vocês não conseguem ficar quietinho. Eu sou muito bagunceiro, eu quero mexer em tudo. E você, Hannah? Quando eu tô na minha casa, eu ponho brinquedo em todo lugar. Minha prima também. Ela também é assim, né? Gente, aqui a nossa irmã Elisa Soares falou, é verdade, a luta é travada, mas Deus vai dar vitória, com certeza, em nome de Jesus, nada vai nos deter, não. Eu queria aqui aproveitar que o Diguinho tá aqui, que a Hannah tá aqui, e eu queria trazer um texto bíblico que eu acho muito legal, porque assim, a gente abre nos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala de quando Jesus esteve aqui na terra, nos ensinando a maneira certa de viver. Então, esse texto que nós vamos falar hoje é Mateus 5, fala do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, tá? Você que está em casa, criança, você que está em casa, que você já aprendeu a ler, pode abrir aí, é Mateus 5, tá? Você que está com a gente, mas não entrou na live ao vivo, não tem problema, tá? Eu queria dar uma boa tarde para todo mundo que está entrando, saudar a todos com a paz do Senhor, que a presença do Senhor, pode falar então. Boa tarde, gente. Isso, que a presença Meu nome é Hannah, começa com H. Que a presença do Senhor seja aí com você no seu coração, em nome de Jesus, eu tenho certeza. É uma live destinada para criança, mas não é só para criança, porque a palavra de Deus, ela fala com todos, né? Ontem a gente estava mesmo no culto infantil e a gente sentiu muita presença de Deus, foi muito gostoso, e eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus também está aqui com a gente aqui, e está aí com você onde você está, e vai ministrar essa palavra no seu coração. Amém, Diguinho? Amém. Você tá meio calado hoje, Diguinho, tá tudo bem? Tá? Então tá bom. Acho que ele tá meio tímido, gente. Você ficou com vergonha na frente das câmeras? Eu acho que ele ficou. Porque, na igreja, irmãos... Hoje é meu primeiro dia também, tá? Eu tenho vergonha de aparecer nas câmeras. E eu fiquei tanto risada quando começou. Eu também. Então tá bom, gente. Vamos lá. O texto bíblico que está em Mateus 5, ele fala quando Jesus... Não, a sua vai ser diferente. Ele fala quando Jesus, ele estava pregando no Sermão da Montanha. Hannah, agora você vai esperar um pouquinho, porque senão vai atrapalhar né? Não precisa. Você vai me ajudando aqui, combinado? Tá bom? Então, o texto bíblico, ele fala de quando Jesus, ele sempre ia pregando o evangelho, ele falava de como era a maneira certa de nós vivermos, se tinha alguém que estava doente, ele ia lá e curava. Se tinha alguém que estava com demônios, ele ia lá e repreendia. Se tinha alguém que estava passando por fome, ele ia lá, multiplicava o pão. Se tinha alguém triste, ele ia lá, levava palavras de alegria, trazia consolo. Jesus sempre foi muito maravilhoso. Todo mundo gostava de estar perto de Jesus. Vocês gostam de estar perto de Jesus? Sim. Eu amo estar perto de Jesus. Para mim é tudo de melhor. É uma alegria tão grande quando a gente está pertinho de Jesus, né?
Verdade. Pode segurar então, Hannah, isso, a Hannah quer segurar. Então Jesus, ele estava lá, juntamente com os discípulos, que eram os amigos. Jesus sempre teve muitos amigos. Vocês têm amigos? Sim. Pode falar. Pode. Manu, que legal. Tem vários amigos, na verdade, né? E você, Diguinho? Eu tenho, posso falar o nome de uma? Pode. Hannah. Olha, Hannah. Mas primo pode ser Eu também amigo. sou seu amigo, sou seu primo, sou seu amigo. Ah, então tá bem. Vocês brincam juntos? Sim. Então tá bom. Jesus também brincava, viu, gente? Tem gente que acha que quando Jesus era criança, ele não brincava, ele não fazia nada, não, ele brincava. E algumas pessoas acham que ele já era tudo. Quando veio pra Terra? Eles já não sabiam que ele era criança. Ele nasceu. Olha que interessante. Muito legal isso que você falou, Hannah. Por quê? Porque Jesus, por que será que ele teve que vir ainda bebezinho e tudo? Porque ele veio nos mostrar a maneira certa de nós vivermos. Dá para ser uma criança obediente? Dá. Dá para ser uma criança que não mente? Dá. Dá para ser uma criança que não fala palavrão? Dá. Que não fica querendo as coisas do coleguinha? Dá, porque Jesus, ele passou pela infância e ele conseguiu. E ele conseguiu para nos ensinar que dá pra gente conseguir também. Ele falou, ó, vocês não estão sozinhos, eu vou ajudar vocês. Então é isso, ele intercede por nós, ele sabe como é difícil viver nessa terra. Então ele passou por todas as fases. Ele gostava de brincar, de correr, de tudo que vocês fizeram, viu, gente? Então pode brincar. O que não pode é ficar arranjando encrenca com o amiguinho, ficar brigando. Pode falar. Até gostava de pular, de brincar com os brinquedos. Isso, de tudo isso, exatamente. E aí, Jesus agora já na fase adulta, né, que a gente está falando, estava pregando o Sermão da Montanha. Esse sermão é bem conhecido, é o Sermão das Bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças? Alguém sabe? Bem-aventurado. Isso, é bem-aventurado. Mas bem-aventurado quer dizer assim, muito feliz. Bastante feliz? Isso, bem feliz. Como criança. Criança fica muito feliz quando tem um brinquedo que queria muito. Isso. Como eu queria uma Bebê Life. Aí eu tinha mostrado que a gente entrou lá na loja de brinquedo do shopping. Aí no dia Natal, minha avó tinha juntado o dinheiro com a minha mãe. E comprou. Deus prepara tudo, né? Graças a Deus, exatamente. Olha, e uma coisa importante, viu, crianças? Não é porque, eu não consegui esse brinquedo, fiquei triste. Não, fica feliz. Porque graças a Deus você tem a vida, você tem pessoas legais perto de você. E a gente pode orar, não é, Diguinho? Já aconteceu com você, Diguinho, de querer algum brinquedo, alguma coisa e ficar muito triste por não ter? Peraí que você já fala. Já? Já aconteceu. E você, Hannah, que você ia falar? Eu já olhei uma vez e minha tia Salma, meu tio Zé, minha tia Vânia, minha tia Sala. Não lembro. Bom, a turma toda. Aí elas ajudaram e ficaram fazer uma festa, colocar num salão só um dia. É um testemunho da Hannah aqui, gente. É verdade. A Hannah... Só uma vez. Olha que bênção, né? Mas a gente vai orar mais vezes também, né? Porque aí senão fica, muito cuidado, né? Não, mas é verdade, amada. A Hannah queria muito uma festa de aniversário. E aí eu falei, Hannah, a gente não tem dinheiro pra te dar agora. E aí eu falei, então ora, pede pra Jesus. Jesus pode tudo. E aí o Senhor tocou no coração dos parentes aí. E aí ela teve a festa dela, que foi uma bênção. Mas vamos lá então. Tem mais pessoas que entraram aqui. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, tá bom? Se quiserem, viu, irmãos? Podem colocar os comentários aqui. Eu não tô conseguindo ver muito do YouTube hoje, tá tudo meio diferente. Mas, enfim. Pode falar oi. Oi, pessoal que entrou agora. Minha Hannah é 2NHANNA. Isso. O chat, tô vendo aqui do YouTube, tá desativado, por isso que eu não tô recebendo, mas eu acho que é pelo formato que a gente colocou, amados. Falando de novo, hoje deu um problema no computador, a gente tá fazendo tudo pelo celular, mas não vamos deixar de fazer. Então aqui a gente tá falando, Jesus estava pregando o Sermão da Montanha.
falando das bem-aventuranças, que a gente já sabe que é muito feliz. Bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. Jesus disse assim, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus disse, mais do que felizes são os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? A gente vai falar, porque deles é o reino dos céus, né? Vem uma recompensa, tá vendo? Quem é pobre de espírito tem uma recompensa. Deles é o reino dos céus. O que será pobre de espírito? Será que eu preciso ser pobrezinho pra entrar no céu, gente? Não. Ah, não sei. Não precisa não, Diguinho. Ah, é? Não. Mas não diz que você tem que ser pobre? Mas não é pobre financeiramente falando. É pobre de espírito, a gente está falando espiritualmente. É a pessoa reconhecer que sem Deus, ele não é nada. Ele fala, poxa, eu sozinho não consigo nada. Eu sozinho não posso nada. Eu sou tão falho, eu preciso de Jesus. Ele reconhecer que ele precisa sempre de Jesus. É isso que é pobre de espírito, porque Pode tirar a mão da boca, é isso. eles sabem disso. Eles estão sabendo Que precisam de Jesus, não é isso? como eles são pobres de espírito. Então, pobre de espírito não é uma pessoa que anda com roupa velha, não é uma pessoa que fica se humilhando para os outros. É uma pessoa que diante de Deus, ele sempre se reconhece sendo menor, ele sempre se reconhece precisando, ele precisa muito sempre de Deus, ele sempre recorre a Deus, está ali sempre juntinho, ele sabe que sem Deus ele não é nada. Isso, exatamente. Olha aqui, ó. É como essas duas criancinhas aqui, ó. O que eles estão fazendo? Orando. Porque eles estão pedindo para o Senhor ficar sempre com eles, sabendo que o Senhor é muito necessário na vida deles. E esses, ó, a recompensa, ó. Aqui é mais do que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já pensou, gente? Que coisa linda ser nosso o reino dos céus? Mas só eles que vão pro reino do céu. Não, mas aqui, ó. Todo mundo que faz o bem, que faz todas as coisas boas pra Jesus, vai pro céu. Já As pessoas... aceitou Jesus? Isso, as pessoas que receberam a Jesus e que creram nele, né? Tem pessoa que batizou, tem pessoa que batizou a tudo, tem pessoa que batizou adolescente. Ó, vamos então. Criança não faz isso, faz 12 anos. Quando tiver a consciência exatamente do que está fazendo, né? Vamos lá, próxima bem-aventurança. Jesus então falou sobre os pobres em espírito e depois ele falou, ó, bem-aventurados os que choram. Olha aqui, ó, porque eles serão consolados. Aí vocês vão pensar o quê? Pode ficar chorando sempre, gente, por qualquer motivo? Não. Já aconteceu com vocês de ficar chorando muito? Sim. Já? Já, quando minha mãe me bate. Eu também. E vocês acham que Jesus estava dizendo disso? Ele tá falando quem chora assim. Chora só por ele, animado, porque ele já com o louvor tá cantando, é isso que ele tá falando. Não quem chora toda hora e fala, Jesus tá falando pra mim chorar, então ele tá gostando. Não é isso não. Não é isso, né? Fala, Diguinho, o que você ia falar? Não, eu tô aprendendo aqui. Ai, Diguinho, você é um barato. Olha, amados, realmente, não é que Jesus tem prazer que a gente fique triste. Você vai falar, nossa, então Jesus fez uma promessa que mais do que felizes são aqui. Então eu tenho que viver triste? Tenho que viver chorando? Não é isso não. Não. Aqui, ó, eu tô alegre. Isso. O que tá dizendo aqui, ó, ele tá falando... Aqueles que choram, por exemplo, eles perceberam que fizeram alguma coisa de errado e se arrependeram, choraram diante dos pés do Senhor, pedindo perdão. Aqueles que muitas vezes choram porque tem alguém que fica afligindo eles, né, fazendo mal para eles, porque eles estão fazendo a obra do Senhor, porque eles estão desejando fazer as coisas de Jesus. Vocês sabiam? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está bem tranquilo. A gente pode ir na igreja, adorar o Senhor, falar alto, falar de Jesus para as pessoas. E aí, em outros países, o que acontece? Tem lugares, se a pessoa fala que é de Jesus,
ele é ameaçado de morrer, às vezes a família não quer mais eles. Então, esses estão chorando o quê? Porque eles querem a causa de Cristo, eles querem que as pessoas também recebam Jesus. Então é esse choro pela causa de Cristo e por querer estar agradando a Deus, tá bom? E a palavra diz que bem-aventurados os que choram. Olha o que Jesus diz, porque eles serão consolados. Sabe o que é consolado? Em vez daquele choro, aquela tristeza, Jesus vai trazer alegria para o coração de cada um desses. Legal. Eu já tô alegre. Isso, olha que bom. E você, Diguinho? Eu tô ficando. Então, glória a Deus, Diguinho. A gente vai fazer uma oração aí por você, Diguinho. Tô achando que você ficou meio introvertido hoje. Você nunca tinha aparecido assim diante das câmeras? Não. Eu acho que já, mas não é. Você nem tinha percebido, não é verdade? É verdade. Então vamos lá, vamos continuar. Tem mais bem-aventurança de Jesus ensinando por aí. Fala, Hannah. Ele já apareceu nos cultos, mas só que ele não viu o celular. Ah, é porque tava ali escondidinho, ele só tinha aparecido, né? Tá vendo? É que hoje a gente convidou ele. O celular tava escondido. Aí ele não tava vendo que o celular tava lá cantando ele. Aí ele nem percebeu e ficou mais à vontade, né? É. Mas ele vai ficar à vontade, ó. Outra bem-aventurança que Jesus colocou, que nos falou, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aqui, amados. Crianças, todos vocês, ó. Por isso que eu disse que vale para os adultos como vale para as crianças também. Por quê? Olha que ensino esse que Jesus está nos dando. Será que é fácil ser manso? O que é ser manso? A gente ser calmo. Se alguém fizer alguma coisa, a gente continuar calmo. Tem pessoas que falam assim, você pisou no meu pé, aí já começa uma pica. Mas não, fica pra lá. Deixa pra lá, né? Deixa Isso pra daí. lá. Isso. Se pisar no meu pé, eu tenho vontade de pisar na outra pessoa também. Ai, Não pode não, você tem que ser manso. Eu ouvi uma vez o irmão dizer assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu ouvi. não é bobo mesmo, porque quando a gente é crente é porque a gente não é bobo, né? Porque a gente tá esperto, porque a gente aceitou Jesus. Mas a palavra, o que Jesus nos ensinou, o quê? Que se a gente for manso, tem um presente, ó. A gente vai herdar a terra. Mas que terra é essa? É aqui, essa terra aqui? Não, é a terra que ele nos tem prometido. É uma terra maravilhosa, é onde o Senhor tem colocado. Porque aqui a gente vê muita coisa se destruindo, é poluição, é tanta coisa. Mas o Senhor nos disse que nos daria essa terra, né? Que a gente vai falar até que Jesus foi preparar esse lugar pra gente, não foi? Foi. Foi pro céu, né? Exatamente, ele foi pro céu. A gente vai estar falando sobre isso. Fala, Hannah, o que você queria comentar? Eu esqueci, não, ia falar com o Diguinho. Diguinho, ó, você tem que ser manso. Manso é a pessoa que fica manso, não fica bobo. É assim como eu tô falando que tem, tipo assim, se a pessoa não se quer, você fala assim, deixa pra lá. Isso. Tá bom. Isso, ó, e é o que ela falou, muito bem lembrado, Diguinho, crianças, pra mim, pra todos os irmãos. Não é porque a gente tá sendo manso que a gente tá sendo covarde. Tem hora que a gente fala assim, se eu for manso, vão falar que eu sou mole. E a gente às vezes tinha até vontade de reagir com mansidão, e a gente vai lá e fica todo nervoso porque pensa assim, se eu não fizer assim, se eu não pisar no pé dele também, ou se eu não for lá resolver, eles vão falar que eu sou mole e que eu não sou corajoso, então por isso eu vou resolver. E não é isso que Jesus está ensinando. Tem que falar, não precisa nem falar pra professora. Nem foi uma coisa até sem querer, às vezes, né? Você é mole. Não liga, você é mole. Não liga, gente. Isso. Por quê? Porque ainda você adora Jesus, ainda você tá com ele e ainda você adora ele. E mesmo assim não tá dizendo que você é bobo. Não é bobo. Pelo contrário, porque quem arranja briga, depois só se dá mal. Não é verdade? Vocês já se deram mal por alguma briga que vocês de repente já arranjaram? Em casa, na escola, de repente foram culpados e vocês até estavam certo, mas na hora que vocês partiram pra briga, aí perdeu a razão. Porque normalmente, ó, o que eu falo sempre aqui em casa, viu? Crianças, eu sempre falo assim, ó, deu alguma desavença, alguém veio brigar,
não vai lá partir para cima para brigar. Ou você tenta resolver conversando, você viu que não dá, procura a pessoa responsável, que nem dentro de casa é a mãe e o pai. Na escola é a professora, é um diretor. Então, na escolinha da igreja, é a tia da escolinha. Então, a gente vai procurar a pessoa responsável. Nunca partir para briga, porque a gente perde a razão. Às vezes você até tinha razão, mas bateu, perdeu a razão. Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Em casa. Em casa, a gente começa uma coisa. Depois começa com meu irmão, com eu, com a minha irmã, aí começa toda coisa. Aí a gente já falou que não adianta ficar batendo, né? Fala, Diguinho. Não pode. Uma vez eu briguei com o menino, ele que me provocou, mas aí eu bati nele, eu que levei bronca e fiquei de castigo da tia. Então. Aquela história que você sempre conta na igreja, que o menino morreu. Nessa história. Então, mas ele não tinha morrido não, tá? Então, olha o que acontece, gente. O Diguinho e a Hannah falaram, cada um de uma situação. Acontece assim, vem alguém te provocou, porque o troféu de quem provoca é você reagir e perder o equilíbrio. Você querer ir lá e bater, você querer revidar. E isso não é só com as crianças, não. Se tem algum adulto assistindo, a gente sabe que acontece com os adultos. Vem uma pessoa que ela, de repente, quer te desequilibrar. Ela vem com uma palavra e se você vai para cima, parte com violência verbal, que é falando, gritando, né, falando palavras feias, ou se você vai para cima mesmo batendo, você perdeu a razão. As pessoas falam, nossa, olha, que coisa feia, olha o que está fazendo. Então, nunca façam isso. Então, o que Jesus nos ensinou é que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Se o fulano fazer uma coisa com o cicano, se ele bater no cicano e a pessoa chamar, vem aqui. Se a pessoa fala assim, vem aqui, fala assim, eu não vou não, porque eu não quero. Isso. Faz assim, porque você não pode errar. Isso, é para evitar todo tipo de briga, certo? Então, vocês concordam com isso daí? Sim. São as palavras de Jesus. Com certeza a gente concorda, porque são as palavras verdadeiras. Olha o que Jesus diz também, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não é fome de comer assim, comida. Aí, por exemplo, você vai falar, justiça é uma comida? Não. Porque eu tô com fome, eu tenho que ter fome e sede de justiça? Não, lembrando que todas essas bem-aventuranças, né, esses sinais para nós ficarmos mais do que felizes, esses tópicos aqui que Jesus colocou, eles falam da nossa vida com Deus, a vida espiritual. Então aqui, ter fome, quando fala ter fome e sede, é ter muita vontade de alguma coisa. Vocês já ficaram um dia com muita fome e de repente não comeram de manhã e foram para a escola, ou saíram, demorou o almoço de sair? Vocês já ficaram com fome que a barriga ficou até meio doendo de fome? Já fiquei, eu sempre fico com fome, tia. E vocês, tem gente que fica com fome, fica muito bravo. Algum de vocês é desses? Meu primo. Seu primo, qual que é o nome dele? É Lucas. Como? É meu irmão. É o Lucas, né? É o meu irmão. De verdade, a gente tem o Lucas que realmente... Ele fica muito nervoso, né, quando ele tá com fome. Eu acho que o pai dele também fica. Isso. Eu fico passando mal. A Hannah, verdade, ela fica passando mal. Olha aí, então tá falando que não dá muita vontade de comer quando a gente tá com fome. Tudo que a gente quer é comer. É isso que Jesus está falando. Então a gente tem muita vontade de justiça. O que é a justiça? É a gente querer sempre fazer o certo. Então, Jesus disse, segura aí para a gente ver, Hannah. Pode colocar. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha a recompensa, porque eles serão fartos. O que é ser fartos? Vão ser bem alimentados. Então, toda vez que a gente fala, puxa, eu quero ser certo para agradar a Jesus, eu quero fazer as coisas do jeitinho que Jesus gosta, a gente está tendo o quê? Então não pode fome e sede de justiça. Também não pode fazer ninguém. E quando a gente, por exemplo, vê que tem alguém fazendo algo muito errado, a gente fala, poxa vida,
ele podia conhecer Jesus para fazer as coisas certas, né? Puxa, olha, tá tão errado. Isso também. Então Jesus disse que quando a gente tem muita fome, muita sede de justiça, para a gente ficar tranquilo, porque a gente vai ser mais do que feliz, porque ele vai fazer a gente ser farto, ele vai trazer justiça para as nossas vidas. Olha uma outra bem-aventurança, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Quem ajuda a pessoa, tipo assim, se a pessoa, mesmo quem não conhece a pessoa, ajuda. Se tiver com a perna quebrada, tiver com o passo quebrado e o tênis tiver amarrado, como minha irmã Rebeca viu no celular, ela viu, ó, aí o menino tava com o tênis amarrado, tava com o braço quebrado. Aí ele sentou lá, a senhora não quis amarrar. Aí depois outra pessoa veio e ajudou? Um menino. Aí olha, tá vendo que legal? Isso é muito legal, ó. Misericordioso é realmente nós vemos alguém precisando de ajuda, alguém que está sofrendo, precisando de alguma ajuda, e a gente ir lá e ajudar. Não precisa ser coisas, pode ser coisas grandes, como podem ser coisas pequenas, que nem ela falou. De repente tem alguém que você sabe fazer alguma coisa. Um exemplo, tem um coleguinha que tá lá sofrendo com o cadarço desamarrado. Você sabe amarrar o cadarço, você pode ir lá e ajudar com o braço ele. Quebrado. Ou de repente por não saber mesmo, né? Como minhas amigas, se você amarrar aí você amarra o cadarço, aí tem amiga que não sabe. Aí você exerce a misericórdia e vai lá e amarra. A Alicia ama, ela tinha falado que sabia. Tá bom. Mas eu falava pra ela amarrar toda vez. Mas ela falava assim, ó. Aí ela falou no meu ouvido assim, ó. Eu não sei. Ela tinha mentido pra mim. Aí não pode também. Diguinho, você já foi misericordioso com alguém assim? Já viu alguma situação acontecendo? Alguém precisando de ajuda? Porque a gente fica com dó. Agora, uma coisa é a gente ficar com dó e ir embora, e outra coisa é a gente ajudar. Já aconteceu com você alguma situação? Eu já ouvi várias histórias que Jesus foi misericordioso com várias pessoas. Jesus ajudou. Eu tento ajudar também. Isso é muito... Como pessoa... Jesus não conhecia algumas pessoas. Ele conhecia todo mundo, mas ele ajudava mesmo assim os cegos. Ele ajudou os surdos. E uma pergunta agora, presta atenção. A gente vai ajudar só quem já fez o bem pra gente? Não. Ou a gente vai ajudar também aquele que já fez o mal pra gente? Aquele que já fez o mal pra gente. Vai ajudar todo mundo, né? É fácil ajudar quem já fez o mal pra gente? Não, mas Jesus nos ensina o tempo todo. Olha o que aconteceu, olha como Jesus nos ensina a ajudar até aquele que fez mal. Os soldados, antes de Jesus ser crucificado, vieram prender Jesus. Quando Pedro viu aquilo, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado fora. Nossa, coitado. Aí, o que Jesus fez? Aí Jesus pegou a orelha. E pôs de volta. Isso, Jesus ele fez um milagre e colou a orelha lá, fez um milagre e voltou ao normal. Então, olha, ele podia ter pensado, deixa o soldado pra lá, ele veio pra me prender mesmo, tá vendo? Bem feito, mas Jesus fez isso? Não, ele foi misericordioso, né? Na nossa visão, ele merecia ficar assim, né? Bem feito, veio fazer mal para Jesus, devia ficar assim. Não, Jesus mesmo assim, ele veio para fazer o bem para todos e nos ensinou que a gente deve fazer bem até para aqueles que nos maltratam, nos maldizem, a gente tem que orar por eles também. Então aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que legal. Então, se algum dia a gente estiver precisando, Deus também vai mandar alguém para nos ajudar, ou ele mesmo vai fazer uma situação para nos ajudar, porque nós seremos alcançados pela misericórdia também. Olha, é Jesus que está dizendo, então essas palavras são mais do que verdadeiras, tá bom? Legal. Então vamos lá, próxima bem-aventurança. A gente tá, para quem tá acompanhando agora, a gente tá aqui falando em Mateus 5, tá? Entrou bastante gente. Vamos saudar as crianças que estão com a gente, Hanna e Diguinho?
Oi, gente, meu nome é Hannah, H-A-N-N-A. Tá bom, Hannah? Fala boa Já tarde. sabe. Assim, ó, boa tarde, criança. Boa Boa tarde, gente. Deus abençoe. Vocês estão entrando agora no Insta aí, no YouTube. Beijo. Isso. Beijo. Novamente falando, a gente teve alguns probleminhas, por isso que a imagem no YouTube tá... que você tava falando que cortou a orelha do soldado. Isso, foi de quando Jesus foi condenado, isso mesmo. Ó, agora voltando, né, vamos voltar para as bem-aventuranças. Ó, mais uma, ó, vamos anotando as dicas que Jesus nos deu, porque todas elas têm um presente. Quem sabe É uma recompensa. Quem não sabe pede pra mamãe, ou então vai acompanhando aí, guardando no coraçãozinho, que é o mais importante, a gente guardar no coração pra depois... Não é anotar com a caneta assim. Senão a mãe vai brigar, né? É só gravar, lembrar. Porque se anotar na testa, daqui a pouco a mamãe vai achar ruim, né? Uhum. Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, quem é que quer ver Deus? Eu quero. É uma promessa que Jesus nos fez. E ó, vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que os limpos de coração vão ver a Deus, então bora ser limpo de coração, porque eu quero ver a Deus. E o que é ser limpo de coração? Eu não sei. Tomar banho por dentro? E aí, será que a gente tem que beber detergente? Beber muita água com sabão. Não é isso não, posso falar? Pode. Jesus tem que limpar o nosso coração. Ó, por dentro. Isso, ó. Tá dentro do assunto, ó. Limpo de coração é aquele que procura sempre, claro que em primeiro lugar, para ele ser limpo de coração, porque a Bíblia nos diz que todos nós pecamos, né? Todos nós pecamos. E o nosso coração, quando a gente peca, é como se ele tivesse todo sujo, né? E como que faz para ele estar limpo? Em primeiro lugar, como a Hannah disse, a gente entrega a nossa vida para Jesus, não tem como, porque quando Jesus... aceitar Jesus. Exatamente, Jesus, ele veio aqui para essa terra, né, como a gente falou, fez tantas coisas boas, mas ele veio com um propósito, ele veio para morrer em nosso lugar. Mas por que isso? Porque todos nós estávamos destinados a ir para o inferno. Já pensou? Morrer eternamente, dia após dia, sofrendo. Aí Deus falou assim, não, eu não vou deixar que eles sofram assim, mas eu vou enviar o meu filho, que é Jesus. E Jesus veio e ele passou pelo sofrimento muito grande, morreu em nosso lugar. Ele foi chicoteado, colocaram uma coroa cheia de espinhos na cabeça dele, deve ter doído muito, né? O sangue chegava a escorrer de tanta dor, de tantas feridas que ele teve, e ainda mais difícil, ele foi pendurado na cruz, teve seus pés furados, suas mãos foram furadas. Eu vou procurar aqui na Bíblia, tá bom, mostrar para vocês. E aí, tudo isso porque ele nos amou. Aí, ele ressuscitou, né? Então isso é o mais importante, amados. Ó, vamos ficar bem felizes, porque Jesus, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele nos concedeu o quê? De todos aqueles que creram no seu nome e o receberam, se tornaram o quê? Filhos de Deus. Olha o coração da pessoa que recebe Jesus, como fica? Fica limpinho. Só que aí, então a gente pode continuar fazendo coisa errada depois que a gente aceita Jesus? Não. Não pode fazer, não? Tem certeza? Sim. Não pode. A gente tem que procurar ter uma vida reta, uma vida... Pode deixar isso aqui, Hannah. Pode deixar isso aqui, tá? Fecha esse daqui, isso. Hoje a gente só vai mostrar esses aqui, tá bom, Hannah? Pode deixar sua biblinha aí de lado, isso. Então, os limpos de coração são aqueles que procuram dar vontade de falar um palavrão. Ah, não, peraí, mas Jesus vai ficar triste comigo, então não vou falar. Então eu mantive o meu coração limpinho. Ai, mas deu uma vontade de dar um empurrão no coleguinha, porque ele foi meio folgado. Assim, e aí? Tem uma vontade de bater no coleguinha, tem uma vontade de pisar no pé do coleguinha. E aí, o que eu faço? Não pode, né? Porque não você faz. é limpo de
coração. E se você quer ter o seu coraçãozinho limpo, porque Jesus ele já limpou. Só que a gente vai mantendo o coração limpo. Isso significa o quê? Cada vez que a gente está andando assim, a gente está mostrando para Jesus que a gente ama muito ele, que a gente está deixando de lado o que a gente queria fazer para fazer o que ele quer que a gente faça, que as coisas corretas, as coisas direitas. E cada vez que a gente vai fazendo isso, espera aí, Hannah, cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai se aproximando mais de Jesus. E ó, tem uma recompensa, gente. A melhor coisa que a gente pode querer na nossa vida é ir pro céu e ver ele. não é isso? Quem quer ir pro céu ver Jesus? Ah, eu quero. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero. Não é só eu pisar na nuvem. Vai ser tipo muito. Vai ser coisa de ouro. Não vai ser de ouro. Eu posso mostrar um negócio. Peraí, Hannah, peraí. A Hannah tá já colocando já. É que ela gosta muito dessa parte. Eu também gosto. O Diguinho também, né? Quando a gente fala de céu, a gente tem muita vontade de falar já logo de céu, porque vai ser tudo muito maravilhoso. Então tem uma promessa para todos nós que fomos fiéis ao Senhor, mantivemos nosso coração limpo, que é porque nós vamos ver a Deus. Olha que coisa linda. E a próxima bem-aventurança? Vamos ver qual que é? Ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que será pacificadores? Ó, pacificadores tem a ver com paz. O que é ter paz? Alguém sabe? Você sabe me informar? Pode deixando aí, Hannah. Pode depois, se eu precisar da sua mãozinha livre. Paz É ficar de boa. Isso. É literalmente ficar. assim. Dá licença, Hannah. Bateu no coleguinha. Fala no microfone pra todo mundo ouvir. Bateu no coleguinha. Aí a pessoa chama assim, quer vir também? Bater no coleguinha. Aí fala, não, é isso que é paz. Ele tá não quer sempre. briga, né? Ele não quer guerra, ele não quer briga, ele não quer barraco. Tem gente que não pode ver uma briga que ele corre pra lá. Que ele já quer entrar na briga. Ele quer ver, ele quer. Tudo ele resolve. Se alguém tá olhando pra ele, que é que tá olhando? O que é que você tá. A última vez eu fiquei, briga. Eu também fiquei assim. Pode, né, tia? briga. Vocês estão terríveis, né? Porque, ó, olha aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Mas eu creio que hoje todos nós estamos aprendendo. Porque Jesus falou o contrário disso. Se a gente é pacificador e a gente tá briga, a gente então deixou de ser pacificador. Mas, ó, tem uma recompensa, essa recompensa é linda. Olha como é a recompensa. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes são os pacificadores. Por que eles são mais do que felizes? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, gente, já pensou ser chamado filho de Deus? Ser chamado de filho por Deus? Olha que coisa mais linda. Ia ser muito lindo dar um abraço em Deus, dar um beijo e ficar no colo dele. Isso, ele falava, vem filho, já pensou? Porque você foi pacificador, então você vai ser chamado filho de Deus. Quando você vê alguma briga ou alguém que quer, é muito parecido com mansidão, né? A gente falou bem-aventurados mansos, você vê que é muito próximo, né? Uma coisa liga a outra, não dá para ser manso e não ser pacificador, e ser pacificador não ser, as duas coisas, uma tá ligada à outra, né? Então a gente vai ajudar as pessoas, vai procurar estar longe de briga. Se alguém olhou feio pra gente, se alguém quis dizer um palavrão, você vai continuar ali neutro, sabendo que você é de Jesus, que Jesus está te vendo, porque, ó, uma coisa é certa, viu, gente? De repente, você olhou pro lado, olhou pro outro, não tem mamãe perto, não tem papai perto, não tem professora. Ah, então eu posso falar? Só que a gente esqueceu de olhar para onde? Pro céu. Pro céu, que Então, tem uma alguém vez assim, ó. que te contempla. Só um pouquinho, Hannah, você já vai falar. Te contempla todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz que se a gente cavar bem fundo, bem fundão, bem lá no fundão, será que a gente pode se esconder de Deus? Não, ela diz que ainda assim o Senhor nos vê. E se a gente for lá pro mais alto céu, bem pegar um foguete, e aí, lá no espaço, será que Deus pode nos ver? Sim.
Sim, então em todo lugar Deus pode nos ver. Ó, tem até um hino que fala assim, ó, não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Por que não dá? Porque ele nos vê em todo momento, em todo lugar. Então, né, não ia dar pra brincar de esconde-esconde com Deus, porque ele tá nos vendo. Se a gente se esconder atrás da porta, será que ele vê? Com Adão e Eva. O Adão e a Eva escondeu pra ele não saber Foi. que eles comeram um fruto que Deus tinha falado para só comer o fruto, pode comer o fruto de todas as árvores, mas só tinha uma que não. E eles comeram dessa uma. Bem lembrado, Hannah. Foi, Aí e eles acharam, né, que podia se esconder de Deus? Aí eles esconderam, mas Deus sabia que eles estavam lá. Então Deus chamou eles. Exatamente. E porque Deus, ele vê todas as coisas. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, é melhor não fazer. Porque se a gente acha que pode assim, esconder, as pessoas podem, né? Tipo assim, mentir. Aí Deus sabia, aí você saiu com ele, escondeu. E ó, outra coisa, Deus, ele avisa os nossos pais se a gente fez alguma coisa. Por quê? Porque ele quer o nosso bem. Tipo, ele Porque fala às vezes você está escondendo alguma assim, coisa "Fulano." que pode fazer mal para a própria criança. Então, de alguma forma, Deus faz os pais acabarem sabendo. E outra, a melhor coisa que a gente pode fazer é viver agradando a Jesus. Ele é o melhor amigo que a gente pode ter. Ele é muito legal. Olha que legal de Jesus. Ó, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, que vocês vão pra escola, né, e tudo. Não tem hora que na escola surge um problema que você fala, puxa, queria tanto que minha mãe tivesse aqui para me ajudar a resolver isso. E aí não acontece. Mas vocês têm quem para ajudar? Jesus. Como que você faz para pedir ajuda para Jesus? Assim, o pai faz na mente, o ora na cabeça. Faz oração, né? Isso. Jesus, me ajuda aqui. Ó, no microfone, Hannah. Tipo, fala assim, Jesus, ajuda nesse trabalho. Isso. E A gente mas ora. Ele escreve na mão. E a gente consegue ver, consegue fazer. Meu Ó. Deus. Essa revelação foi profunda. Eu quero um desse aí também, em nome de Jesus. Mas nunca aconteceu comigo. Eu tô precisando, viu? Porque Mãe, você não te fala que já aconteceu com você? Não lembro, não. Não é? Não. Eu não lembro, Isso mas aí- eu isso acho aí que você você sonhou. falou. Não, mas eu sei que Deus, ele faz, ó. Só que é uma coisa assim, irmãos, ó. Crianças, ó. Uma coisa é certa, a gente tem que fazer nossa parte. Por exemplo, uma prova super difícil na escola. A gente não estudou nada. Aí é só Porque orar, né? ficou brincando. Nunca aconteceu aquilo. Como é que é, Diguinho? Não precisa estudar, é só orar. Não. Isso comigo que escreveu na minha mão. Mas se Deus quiser fazer, mas ó, presta atenção. O irmão falou. Vamos falar aqui uma coisa séria. Olha que importante falar disso. Por exemplo, você ficou o dia todinho na rua brincando, jogando, lembrando que tinha prova, falou, não vou estar para aquela prova lá não. Quer ver? Vai ser mal fácil, eu vou conseguir. Eu vou estudar uns 20 minutinhos antes e aí eu vou conseguir saber tudo. Faz tudo junto, faz tudo bem com um monte. Aí na hora de noite, tá lá. Só quer estudar um Lindo. pouquinho. Olha lá, pera. Olha lá, fez tudo, brincou. Aí na hora lá, dentro isso. E de noite, tá? Aí dormiu. Aí depois lá na prova falou assim, eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar. É colar, não pode não. Colar É não colar, pode. é pecado. Querendo ver no do amiguinho. Então, olha, Como desenho. duas coisas Eu erradas. vi um desenho assim, era bíblico. Aí foi assim, o menino estudou, ele fez, brincou, fez um monte de coisa. Aí de noite lá, ele dormiu. Aí, Não estudou nada. É. E aí depois Aí, queria copiar da ele amiguinha. assim, ó. Aí começou a ver, No microfone, Hannah, pra todo mundo ouvir. aí ele começou a ver, como eu fiz um desenho. Aí ele começou a ver assim. Foi. Não pode, isso é errado, isso é errado, isso é colar. Vocês já fizeram isso? Não sei, se vocês não querem expor vocês. Minha amiga já me ajudou, mas isso não é Não, mas ajudar, se a professora permitir, né? Não na prova. Porque a ajudinha na hora da prova é perigoso você ter até sua prova, a professora recolher, né? Já aconteceu com você? Diga alguma coisa Mas ela não parecida? recolheu. Eu fiquei olhando um pouquinho assim a prova do meu amigo. Aí quando a professora vinha, eu baixava a cabeça. Aí quando ela ia pro outro lado, eu olhava. Diguinho. Aí alguém falava, professora. Aí eu me escondia. Mas aí
eu descobri que é pecado, que é colar. Olha, e eu vou falar É uma muito coisa, ó. feio. Eu vou Você contar uma você coisa que fez uma aconteceu, coisa ó. muito feia. Aconteceu comigo. Vocês acreditam? Você colar? Eu fui, ó. Eu tava com a minha prova Meu pronta. Deus, a tia colou. Mas ouve o que aconteceu, ouve. Porque Minha o mãe desfecho foi colou. triste. Foi triste o negócio. Misericórdia, Senhor. Não, mas eu era criança, mas eu aprendi. Nunca mais também, viu, gente? Ó, o que acontece? Tinha uma prova que tava todo mundo na sala colando. E eu até tava indo lá fazendo, tinha estudado direitinho. Eu falei, tá todo mundo colando, a professora. Eu ia conferir. Poxa, mas eu não tava certo fazer aquilo, porque é colar, porque se tivesse errado eu ia lá corrigir, não é? Na hora que eu puxei o livro para olhar, a professora, Cláudia, devolve a prova. Nossa, eu fiquei desesperada. Muito triste. Aí toda a sala, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Então toda a sala falou: não, professora, devolve a prova da Cláudia. Cláudia, não, porque ela nunca faz isso. Por fim, a professora se compadeceu. Ela teve misericórdia. Cadê o outro? Misericórdia. E devolveu a prova. Mas também, ó, nunca mais eu colei. Mas era errado. Isso tudo, misericórdia é a gente ajudar alguém que está precisando, mesmo a pessoa não merecendo. Então, ó, pode devolver, Hannah, esse aqui agora. Pode colocar lá, era só para lembrar. Então, olha quantas coisas pode deixar o nosso coração sujo, vocês perceberam? Mas, ó, voltando aqui para bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos viver sempre em paz? Vamos fazer um combinado? Se alguém vier querer tirar nossa paz, xingar, brigar, querer falar, você não sabe fazer isso, falar, não tem problema, eu sei fazer outras coisas que Jesus me ensinou. A gente não é obrigado a saber todas as coisas. A gente vai procurar aprender. Tem umas coisas que a gente vai fazer melhor do que outras. Tem gente que, por exemplo, desenha super bem, mas quando vem uma lição de português, ele não tem tanta facilidade, mas ele vai estudar, vai conseguir ali alguma nota, né, que vai ajudar ele. Tem outra pessoa que toca super bem, mas de repente ele não é muito bom para ciências, um exemplo, né? Cada pessoa tem um talento, a gente não pode achar que ninguém é inferior. Todo mundo é inteligente, todo mundo é especial. Deus criou todos os seres humanos. Deus não cria ninguém que não seja útil, ninguém perfeito. Todas as pessoas são perfeitas porque Deus quem criou. Ah, mas eu já vi fulano que nasceu assim. Tem um propósito e é dentro do propósito que Deus colocou. Ele fez cada um diferente, de propósito e para um propósito. Deixa o Tiguinho contar uma história, que ele tem uma história. O amiguinho era... que ele achava que era mais inteligente do que ele. Você tem uma história aí pra contar, Diguinho? Ah, mas a tia tá ensinando. Conta... Deixa. Não, Hannah, deixa a tia ensinar. Hannah, a tia tá ensinando, depois eu conto. Então vamos voltar lá, tá, Hannah? Então, ó, tem mais uma bem-aventurança aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, já falei. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É Jesus quem está falando, tá? Então, se alguém começar a falar mal de você, começar a te xingar, começar a contar mentira de você, porque você serve a Jesus, olha o que Jesus disse, ó. Não fica preocupado por isso, não, ó. Vocês têm que se alegrar. Vocês fiquem muito felizes, se exultem, louvem, porque grande é o vosso galardão no céu. Gente, alguém sabe o que significa galardão? O que é galardão, assim? É comparado ao quê? Alguém sabe? Eu sei, é um lugar de pôr água, pôr combustível. Não é galão. Não é galão. Não. Eu acho que dessa vez não deu onde. Não é galão. Eu vou até mostrar esse galardão. Galardão é como se fosse galardão. Hã? Fala, repete. Galadrão? Oh, meu Deus, não. Ó, repete de novo. Galardão. Galardão. Ladrão? Não é ladrão, não. Então deixa que eu falo. Depois lá atrás eu te ensino a falar direitinho. Galardão são presentes, coisas muito boas. Mas ó, pensa numa coisa.
Não é presente dado por homens, é um presente dado. Jesus é um presente para nós e a gente é um presente para ele. Pode deixar. E galardão é um presente dado por ele e vai ser. A gente não sabe exatamente, a Bíblia não deixa muito específico, mas eu posso te garantir uma coisa: é muito maior do que qualquer presente que você já ganhou do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da madrinha, de quem quer que seja. É muito maior do que qualquer presente que você já pensou em ter. É aquilo que Deus tem para nós, tá? Então, se tem alguém perseguindo, você é crentinho, não tem problema não. Olha o que Deus falou pra gente. Fica alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. E olha, gente, se tem uma coisa que a gente pode desejar, é o céu. E é estar com Cristo, primeiro lugar. Porque não tem coisa melhor do que estar com Cristo, não é verdade, gente? No céu, olha o que diz do céu. A palavra de Deus diz, vou até ilustrar, eu não vou falar hoje sobre isso, mas aqui, ajuda a mostrar, Hannah, levanta esse coração. A gente tem um livro aqui. Peraí, Raninha, não apressa não, vamos lá. Aqui, vamos lá. Nós temos a cor. Que cor que é essa? Dourado. É cor de ouro, né? Esse livro aqui, deixa eu tentar, então eu vou falar rapidinho dele. A gente tem Oi? Então, nós temos aqui a cor dourado, tá? Cor dourado. Você quer ir no banheiro um pouco, Diguinho? É isso? Tia. Pode ir, Dá vai. licença. Então pode ir. A Hannah me ajuda aqui. Depois você volta. O Diguinho teve que ir no banheiro, tá bom, gente? Ele acho que bebeu muita água antes de vir pro programa. Mas vamos lá. Essa cor aqui dourado, esse livro é muito especial. Eu gosto muito de falar. Aonde eu vou, eu falo sobre ele, porque ele conta a história do plano da salvação. Mas ele é um livro bem diferente. Ele não tem palavras. É um livro sem palavras. Tipo assim, figura tá não tem figuras, É a canina. Isso, peraí, Hannah, segura aí. Segura o coração dourado, filha. Isso, para todo mundo ver. Essa cor dourada. Você que tá em casa, Você que tá em casa, o que lembra? A cor dourada nos faz lembrar de ouro. A Bíblia diz que lá no céu tem ruas de ouro para a gente andar. Se a gente vai pisar em cima do ouro, imagine as outras coisas, como vão ter coisas lindas e maravilhosas para a gente desfrutar. Aqui a gente lembra o seguinte. Vocês querem que contem bem rapidinho essa história? Não, peraí, Hannah, peraí. Vamos lá. Aqui no meu colo. Não, é que ela tá ansiosa para mostrar as demais coisas. No céu não tem dor, não tem choro, não tem morte. Olha que legal, Hannah. Então a gente pode brincar no céu. E se a gente estiver correndo e de repente se a gente cair, a gente nem vai sentir dor, nem vai se machucar. Já pensou que coisa legal, Hannah? Vai ser muito bom ir pro céu. Eu sempre caio e machuco. A Hannah é boa para cair e machucar. Fala aqui no microfone. Muito boa para cair e machucar. E aqui, lá no céu. Eu vou cair e nada machucar. Isso vai ser muito bom. E de repente nem cair você vai. Sem machucado. Hannah, vai cair tudo aí, cuidado. Machucado. Então, assim, conseguiu, Diguinho? Aliviei. Então tá bom. E olha aqui, mas somente uma coisa não pode entrar no céu. Alguém sabe o que não pode entrar no céu? Pecado. Exato. Olha a próxima cor do nosso livro, É a cor preta. Por que preto? Porque o pecado é quando a gente se afasta de Deus. Deus é luz. A palavra de Deus diz em João que Deus é luz. E aqueles que estão pertinho dele são luz. Estão na luz. E quem está longe fica o quê? Na escuridão do pecado. O que é o pecado? É a gente errar o alvo. É a gente estar longe de acertar. O nosso alvo é quem? É Jesus. Então, quando a gente está no pecado, é porque a gente está bem distante de Jesus. A gente começa a fazer um monte de coisa errada e já nem pesa mais no coração, porque no começo começa, não faz isso, você sente no coração. É o Espírito Santo falando, não faz isso que é errado. E você vai lá e faz mesmo assim. Não faz aquilo que é errado e você vai lá, faz mesmo assim. Então, o pecado é isso, tudo aquilo que nos distancia de Deus. Vocês podem citar alguma coisa que é pecado? Sim, mentir, isso. palavrão. Desobedecer.
desobedecer, mentir, falar palavrão, xingar, a gente roubar, a gente ficar com inveja do amiguinho. Porque, olha, volto a falar, crianças, todos vocês são muito especiais, todos. Se alguém falar, você nunca vai conseguir, você não presta para nada, mas não é verdade, porque foi Jesus quem criou vocês. Deus, ele é perfeito, ele não erra, ele não cria coisas inúteis. Então saibam que vocês foram criados por Deus e vocês são importantes para o Senhor, tá? Então nós vamos entender que nós precisamos estar bem pertinho. Então e aí, gente? Nós pecamos e nós falamos aqui agora. Tem solução para quem já pecou? Tem. Quem que é a solução? Olha aqui a cor que a gente está falando, ó. A cor vermelha. Nos mostra o quê? O sacrifício de Jesus. Quando ele ali foi pendurado na cruz do Calvário, que a gente já falou que sofreu, derramou o seu sangue, através desse sacrifício tão precioso, por isso que a gente faz ele pagou todo o preço dos nossos pecados. Ele morreu daquela morte tão trágica, tão dura, para conseguir pagar o pecado até do mais vil pecador, do pecador mais terrível, daquele que cometeu a pior coisa que poderia ser feita, ele fez. Então Jesus, ele morreu daquele jeito. Mas uma coisa maravilhosa que nós falamos aqui agora, Jesus, ele ficou lá no sepulcro, ou ele aconteceu o que com ele? Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele é tão poderoso que nada pode deter Jesus. Nada e ninguém. Tem gente que pensa assim, o diabo e Jesus ficam lutando lá para Jesus conseguir me dar a vitória. Mentira. Não é verdade isso daí? Jesus, ele não tem que lutar com o diabo. Muito mais forte. O diabo não pode fazer. Jesus falar assim, não vai mexer com o meu servo. Aí ele sai correndo. Exato, ele não pode fazer. Então, olha a importância da gente estar sempre com Jesus, sempre orando. Porque, ó, quem tá em Jesus, ó o coração como fica, ó. Banquinho, lindo. Porque ele está na luz. Deus é luz. Quando nós estamos perto de Deus, nós estamos na luz. E isso, já ficamos clarinhos. E Jesus disse também aqui nesse texto, algo muito importante aqui nas bem-aventuranças. Ele disse o seguinte, ó. Vocês são o sal da terra. O que ele quis dizer com isso? Vocês dão temperinho. Por quê? A gente pode fazer uma comida super gostosa. Se ela for salgada e a gente não colocar o sal, fica horrível. Fica ruim. Isso. Então Jesus disse, vocês são como o sal, vocês dão o sabor a este mundo, vocês dão a graça deste mundo, vocês têm o que o mundo precisa. E diz também, vocês são a luz do mundo. Por quê? Aonde nós chegarmos que tiver o pecado, que é aquela escuridão toda, quando nós que somos servos de Deus somos a luz, o pecado tem que ir embora. Quando você, por exemplo, fecha o seu olho aí, criança, fecha aí vocês, tá tudo escuro. De repente você abre, cadê a escuridão? Foi embora. Por quê? Porque a luz entrou. Entendeu? Aonde a luz entra, não tem como a escuridão ficar. Então, quando nós recebemos Jesus e nós cremos no sacrifício dele, olha o nosso coração como fica limpinho, fica sem pecados. E olha a próxima página do nosso livro, é a página verde. Mostra o coraçãozinho verde, Hanna. Desculpa, gente, eu tô toda atrapalhada aqui, o coração. Fica tranquilo. Dá aqui os outros. Você quer me dar os outros? Então tá. O coração verde, o que a gente lembra quando a gente fala... Mato. Isso, do verde. Pode falar outra parte. Palmeiras. Né? Diguinho. Verde. Diguinho, por favor. Árvore. Eu que falei pra ele. É? Então, justamente, a gente lembra, ó, põe o coração assim, isso. Então, a gente lembra de árvore, por exemplo, que é justamente a ilustração que esse livro traz. Por quê? Por exemplo, a gente já entregou a nossa vida para Jesus. Já o recebemos porque nós cremos no seu sacrifício. Que não entregaram. Então, a gente vai falar sobre isso. Para quem recebeu, basta isso. Agora eu recebi Jesus,
possa levar minha vida sossegada, livre, leve. Sim, sossegada sim, porque a paz do Senhor vai estar sobre sua vida. Alguma pessoa fala assim, eu tô indo com a minha mãe na igreja, então nem precisa aceitar Jesus. Mas não é isso não, tem que aceitar mesmo assim. Isso. Então aqui nós vamos entender que como acontece quando nós nos entregamos a Jesus, é como uma sementinha que foi plantada. E aí, cada coisa que a gente vai fazendo para se aproximar de Deus, ela vai crescendo. Quando eu oro, está crescendo. Eu leio a palavra de Deus, está crescendo mais ainda. Quando eu estou falando para um amiguinho de Jesus, está crescendo. Eu chamei um amiguinho para vir na igreja, está crescendo mais ainda. Se eu estou fazendo uma coisa de bom, está crescendo. Então, tudo que eu vou fazendo, por exemplo, se eu cumprir aqui as bem-aventuranças, eu vou me tornar uma árvore muito grande e eu vou ficar sendo frutífero. Jesus disse assim, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e eu coloquei vocês para vocês darem muitos frutos. O que é esse fruto? É cada vez que a gente prega, a gente traz uma alma para o Senhor, a gente faz coisas boas. Então a gente é essa árvore que está sempre crescendo. Porque assim crescendo, a gente vai chegar de novo na primeira página. Onde? No céu. No céu. E olha que legal, Jesus falou assim, não fiquem com o coração de vocês preocupados, não fiquem, não se turbe o vosso coração. Tá lá em João 14. Credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai, tem muitas moradas, e eu tô indo, sabe por quê? Para preparar um lugar muito bom para cada um de vocês. Então, criança, se você mora numa casa que você fala, eu queria uma casa grande, a minha casa... Olha só para Deus como preparou a festa. Então, a minha casa é tão pequenininha, ou na minha casa pinga água quando chove, ou a minha casa está se quebrando toda. Você saiba de uma coisa, claro que Deus tem poder de te dar uma casa aqui ainda, mas algo mais importante é você saber que você tem a eternidade, uma casa garantida com o Senhor. Você vai estar pertinho dele, nesse lugar maravilhoso que a gente já falou, que só tem coisas boas. Quando Jesus subiu ao céu, que ele foi nos preparar um lugar, aí os discípulos ficaram meio preocupados quando Jesus falou. Jesus falou, não, peraí, pode ficar tranquilo. Por quê? Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que ele vai consolar, vai ajudar, vai dar força para vocês conseguirem fazer melhor essa obra, para vocês conseguirem falar do evangelho para as pessoas, para vocês sentirem cada vez mais amor e mais vontade, para vocês conseguirem chegar no final, para vocês estarem indo no céu. E olha, Jesus está pertinho de voltar, viu, gente? A gente lendo a Bíblia, a gente percebe que cada dia mais os sinais, eles nos apontam que Jesus está próximo de voltar. Então ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar a chegar a Deus. E aí a gente sabe que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente vai viver melhor, vai fazer essas bem-aventuranças melhor, tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos faz ter o fruto do Espírito. Eu até coloquei aqui, mas eu não vou mostrar não, para não cansar os irmãos. O amor. Tem uns irmãos assistindo aqui, amados, pelo Instagram. Eu quero saudar a todos, tá bom? As crianças, os adultos. Deus abençoe vocês todos, a paz do Senhor. Tá, é só boa tarde agora, você já falou. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, você está assistindo nós. Exatamente, boa tarde. Então, eu não vou descolar aqui, mas sabendo uma coisa, nós todos que estamos andando em espírito, nós temos um fruto do Espírito. Nesse fruto tem várias partes. Aí nos ajuda... Não, pera só um pouquinho, Hannah. Eu nem vou mostrar hoje, porque senão vai ficar muito cansativo. Amados, a gente vai até encurtar um pouco, porque a gente sabe, né, que criança, a gente consegue a atenção deles com menor tempo do que os adultos. Então, nesse fruto do Espírito tem amor, tem paz, tem gozo, tem... só um pouquinho, tá, Hannah? Tem longanimidade, tem benignidade, tem fé, que é a fidelidade, tem o domínio próprio, tem a temperança, né, que é a mesma coisa, tem a mansidão. Então, tudo isso que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, nos ajuda a alcançar tudo isso que Jesus falou, dessas bem-aventuranças. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro lugar, entregar a nossa vida para Jesus. Uma coisa que a Hannah falou aqui é verdade. Toda criança
precisa decidir aceitar Jesus. Ah, mas eu vou com meu pai, com a minha mãe, desde que eu era um bebê. Mas tem que aceitar Mas mesmo ainda assim. assim, a gente precisa tomar essa decisão. É uma decisão muito importante e vai alegrar não só o nosso coração, que vai ficar muito feliz, mas o de Jesus. Imagina como ele vai ficar feliz sabendo, olha, o Diguinho se entregou para mim, a Hannah se entregou. Ó, eu, quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava numa escola bíblica e a professora da escola perguntou para os alunos quem queria. Mas eu já ia desde que eu era bebê para a igreja. E aí? Precisava? Precisava. Eu tomei a decisão, falei, eu quero aceitar Jesus. Levantei a minha mão e aí foi feita uma oração por mim. Então eu quero saber, você, criança que está aí, até os adultos também, é muito importante, porque a palavra, a gente está tentando trazer num contexto que as crianças entendam melhor, mas é a palavra de Deus do mesmo jeito. Então eu quero te perguntar, para você, criança que está aí, que ainda de repente não recebeu Jesus no seu coração, ainda não fez essa oração. Eu queria saber, eu quero isso, você que quer ficar com o coração limpinho, você que quer ir morar no céu, nesse céu lindo. Pense num dia feliz da sua vida. Lá no céu vai ser, pera só um pouquinho, Hannah. Lá no céu vai ser muito melhor do que esse dia e todos os dias vai ser assim. Vai ser muito bom, porque só de estar pertinho de Jesus, a gente vai ter uma alegria maravilhosa. A gente não vai querer mais saber de nada. A gente vai querer estar perto de Jesus. Vai ser uma alegria maravilhosa. Vai ser muito bom. Lá não vai ter nenhum problema. Não vai ter ninguém para roubar. Não vai ter ninguém para fazer mal. Lá vai ser só alegria. Tá? Então, e Jesus, ele quer muito que todos nós vamos para lá. Por isso que ele veio e fez esse sacrifício tão precioso para nos salvar. Então você, criança que está aí, está ouvindo, não importa se está ao vivo ou se está depois, isso não tem importância. O mais importante é que na hora que você estiver orando, Jesus está aí juntinho de você te ouvindo, mesmo que não seja ao vivo. Jesus, ele vai estar juntinho de você, vai estar te ouvindo. Então eu quero te convidar, criança, você que quer aceitar Jesus, quer receber Jesus como Salvador, você acreditou nessa palavra de Jesus, então você pode levantar a sua mão e você vai fechar o seu olhinho agora. Adulto, criança, adolescente, idoso, quem for. Isso vale para todos. Nós vamos fechar os nossos olhos. Amém. Você pode repetir junto para reforçar. Vamos lá? Então você vai repetir junto comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E eu acredito. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz. No meu lugar. Para perdoar. Os meus pecados. E curar. As minhas dores. Então eu quero. Te receber. Como meu único e suficiente Salvador. Cura-me, Senhor. Limpa o meu coração. Me livra de toda aliança. Que foi feita. E que o Senhor não se agradou. Porque a partir de hoje, a minha aliança é com o Senhor. Escreve o meu nome. No livro da vida. Aí no céu. E jamais me deixa sair dos teus caminhos. E me enche do teu Santo Espírito. Porque eu quero falar de ti para os meus amiguinhos que também precisam do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos bater uma salva de palmas? Amém. Glória a Deus. Amém. Que coisa linda, crianças. Parabéns. Agora eu quero fazer uma última oração, mas antes de fazer essa última oração, eu quero falar aqui para os meus convidados de hoje, que foram a Hannah e o Diguinho, para eles falarem aí as últimas palavras aí, se despedir do pessoal. É melhor do que o primeiro. Fala a sua história aqui, eu te... Acho que não vai falar hoje, não cabe hoje. Eu queria agradecer os senhores telespectadores. Foi muito bom estar aqui, tia Cláudia, obrigado. Foi muito bom. A gente tem que pedir desculpa para os irmãos que deu problema na câmera. Pode Por falar. isso que ficou assim.
Mas quem sabe a gente faz uma próxima com tudo certinho, né? Isso, amados. Para quem não estava desde o início, nós tivemos um problema hoje. A gente sabe que trabalho com crianças, né? Não só com crianças, mas vários, mas especificamente com crianças. Tem muitas coisas, né, que acontecem, muitos levantes, mas nada vai impedir essa obra de acontecer. Hoje deu um probleminha no computador, por isso tem esse formato diferente. Mas, graças a Deus, estivemos aqui, a palavra foi pregada. Eu sei que o Espírito Santo de Deus agiu. Pode falar. Pra quem não ouve uma coisa, meu nome Meu Deus. é essa. Com H-A-N-N-A. Amém. Aí, tchau pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Isso. Agora vamos fazer uma última oração, tá bom? E nós vamos Fecha o abençoar, olho, ó, todo nós vamos mundo. abençoar essas crianças, esses irmãos, né, que receberam Jesus e aqueles que já estavam com Jesus e aqueles que em nome de Jesus vão receber também. Nós vamos abençoar, eu creio que a bênção do Senhor vai estar sobre o lar de cada um. Essa criança que está tendo dificuldade para dormir, vai dormir em paz em nome de Jesus. Essa criança que está enferma, vai receber a cura em nome de Jesus. Essa criança está agitada, inquieta, com medo, com situações acontecendo. Eu creio que com certeza o Senhor vai restaurar, vai curar, vai tratar. Crianças vítimas de algum trauma, o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. E nós vamos estar fazendo essa oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tratar cada uma das pessoas, trazendo muita alegria, o refrigério na alma, né, que só o bom pastor pode trazer. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero, Senhor, em primeiro lugar te agradecer, porque foi muito gostoso estar aqui, Senhor, com cada um desses servos teus, dessas pessoas, Pai, que estão assistindo, essas crianças, e eu quero, Senhor, pedir a tua bênção, abençoa, Senhor, a cada uma dessas crianças, tira, Pai Santo, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda enfermidade, todo mal que sai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, age, Pai, atua em cada uma dessas crianças, essas crianças que não estão conseguindo dormir em paz, estão sendo importunadas pelo inimigo. Eu repreendo que toda hoste maligna caia por terra, parte em retirada hoje, em nome de Jesus. Essa criança que está enferma, não importa o tipo de enfermidade, seja ela pequena ou grande, nós ordenamos que toda enfermidade caia por terra, vá embora, seja exterminada, em nome de Jesus, todo mal sai. Essa criança que tem sentido muito medo, essa criança que tem estado muito instável, que tem sentido muitas sequelas por traumas, ou o que quer que seja, eu repreendo o medo, eu repreendo o mal que sai. Em nome de Jesus, traga a tua paz, traga a tua bênção, Senhor, traga restauração, traga alegria para essa criança, que ela tenha prazer em ver, que ela tenha os seus dias felizes, se divertindo, aproveitando como criança, porque o Senhor tem prazer nas crianças, o Senhor nunca desprezou uma criança. Então, Senhor, contempla cada uma dessas que estão assistindo, essas que vão assistir, esses pais, essas mães, esses adultos, esses vós e vós. Toma conta cada um, Senhor, sejam adultos, sejam crianças, livra do mal, livra da angústia, livra do peso, de toda a malignidade, vai colocando por terra, traga saúde, traga libertação, cura, restauração, Pai. Meu Deus, e que a alegria da tua salvação esteja habitando no coração de cada um destes, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar em todo o coração? Vamos lá, Lucas? Bem lembrado, Hanna. Já que a gente contou o livro sem palavras, vamos cantar a musiquinha do livro sem palavras, para quem não conhece, conhecer, tá bom? Mas quem já conhece vai cantando aí junto e vai ser uma bênção. Lucas vai ajudar aqui tocando e nós vamos cantar e já no final a gente já se despede. Combinado? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Vermelho. Com seu precioso sangue branco, tão alvo assim outono, e disse em sua palavra:
em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu fui crescendo e a vida eterna eu ganhei. De novo, o coração era sujo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim no todo, e disse em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu vi a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz. Ó dia feliz quando eu vi e a vida eterna eu ganhei. Amém. Amém. Palmas, por favor. Palmas para Jesus. Tchau. Deus abençoe você. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.